Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre a análise post-mortem ou análise após a morte, que é uma grande ferramenta de aprendizado, pouquíssimo utilizada, porque a maior parte das pessoas, quando elas estão terminando seus projetos, as suas iniciativas, o que elas mais querem é pular para a próxima. E elas acham que assim, analisar e olhar o passado é menos relevante ou é burocrático, etc. Eu queria dizer que a análise pós-morte do seu projeto ou da sua iniciativa é uma das coisas mais importantes que você pode fazer dentro da sua organização. É uma forma de aprendizado coletivo e uma das principais formas de mitigar risco e aprimorar a tomada de decisão no futuro. Essa análise de pós-morte, ela pode ser pequena, ela pode ser longa. O que é importante é que você crie uma análise efetiva e útil. Então, quando o projeto acaba, normalmente os times vão se desmobilizar, mas você pega essas pessoas e cria um grupo de trabalho que vai trabalhar por algumas semanas, não exclusivamente, mas que vão fazer uma análise detalhada, tentando dizer o seguinte: se a gente fosse fazer esse projeto todo de novo, se a gente fosse começar isso tudo de novo, o que a gente ia fazer igual, o que a gente ia fazer diferente? O formato desse relatório é extremamente aberto. Se vocês forem na internet hoje, tem de tudo. Tem de planilhas, tem texto, tem formatos em mapa mental, tem quadros de Kanban que você pode, o estilo Kanban para fazer isso. Eu não estou preocupado com esse formato. Mas eu estou preocupado o seguinte: basicamente nessa análise pós-morte, você vai avaliar, a sua capacidade de ter planejado. Meu plano foi bom, foi efetivo? Se ele foi por quê? Se ele não foi por quê? Quais foram as características que transformaram, ou que ajudaram, ou que dificultaram o planejamento desse projeto? Segundo, como é que foram as comunicações desse projeto? Como é que foram? Se eu fiz o Ramming Risk, por exemplo, aqueles eventos para identificação e tratamento de risco, eles foram efetivos? Não foram? Não é? Quando eu pego e falo, por exemplo, o meu PI Planning, o Program Improvement Planning, ele foi efetivo ou não foi? Se ele foi por quê? Se ele não foi por quê? Como é que foram a execução do meu projeto? Eu enfrentei obstáculos? Que tipo de obstáculo eu enfrentei? Como esses obstáculos aconteceram? Resultados do projeto. Os resultados do projeto foram como? Foram bons? Foram ruins? Em termos de atingir o objetivo que eu queria? Se foram ruins por quê? O que fez com que ele ficasse ruim? Os stakeholders, as partes interessadas, como é que eles se comportaram? Como é que eu poderia ter engajado eles melhor? Ou, se eu engajei eles bem, o que eu preciso continuar fazendo? Isso tudo vai criar este relatório. Então, assim, empresas como Microsoft, empresas grandes, utilizam sempre isso para que eles consigam construir aprendizado. Imagine se você tivesse dentro da sua organização esses relatórios pós-morte todos. Imaginem o valor desse dado para tomada de decisão futura. Você poderia criar, inclusive, mecanismos de inteligência artificial baseado nessas análises. Infelizmente, hoje, a maior parte das empresas não tem nada disso. E eu quero dizer que você pode usar a tecnologia para fazer isso. Vou te dizer as formas mais brilhantes que eu já vi de análise pós-mortem. Eu já vi vídeo, depoimento. As pessoas dão um depoimento no planning, grava-se um vídeo, conta uma historinha, como se eu estivesse fazendo uma série, um TV show, contando a história daquele projeto. Eu posso fazer animações, eu posso usar tecnologia que hoje é extremamente barata e acessível. Quem não tem um telefone hoje que possa gravar um vídeo dentro de um ambiente de projeto? Então você pode fazer isso e fazer isso de uma forma extremamente rápida, efetiva, onde você vai registrar tudo aquilo do seu projeto. Então você pode pegar planejamento, pode falar, isso aqui deu certo, deu errado. Você pode fazer isso de uma forma bem visual. Hoje eu conheço várias empresas que fazem registro gráfico dessas reuniões. Então você use a sua criatividade para isso. Você pode usar ferramentas tecnológicas como Mural, como Miro, Stormboard. Você pode usar todas as ferramentas, gente, que são extremamente acessíveis. A única coisa que eu queria falar para vocês que você não deve deixar de fazer é o relatório.
A maior parte das vezes, a gente acaba os projetos abandonando esses projetos. A gente sai para a próxima e aí muitas vezes os erros voltam a acontecer. E o erro é caro. Na maioria das vezes, gente, errar em um projeto 2 vezes no mesmo lugar é um erro inaceitável nos dias que a gente tem hoje. Então pensem isso nesse pós-mortem, coloque isso dentro do seu ambiente de projeto, coloque isso dentro do seu processo no qual o seu PMO funciona, etc., para assegurar que essa informação vai ser sempre mantida ao longo do tempo e você vai conseguir ter o racional histórico, por que coisas foram criadas, por que coisas foram modificadas, coisas que deram certo e coisas que deram errado. Espero que tenha sido útil para vocês e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.